Bom, vamos lá. Vamos então para a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no final, no encerramento dessa conferência, que tem como título o preço do crescimento. O preço do crescimento. E eu quero ler o texto de Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, para nós podermos introduzir aí essa mensagem. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Vamos lá, o texto diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Olha, alcançar crescimento, expandir, alcançar tudo aquilo. Aí olha o que diz o versículo de número 16: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Eu lhe mostrarei. Em uma outra versão diz assim: o quanto que ele vai padecer. Ai, fala de novo. Ai, ai, ai. Vamos orar. Pai, nós oramos para que o Senhor glorifique o Teu nome através da Sua palavra mais uma vez. O Senhor tem nos abençoado tanto, ó Deus amado, aqui nesses dias, e nós precisamos dizer mais uma vez muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E também queremos dizer que nós ainda temos espaço para poder receber mais do Senhor. Faz mais, faz outra vez. Nos abençoa falando conosco através da Sua palavra. Nós oramos como igreja no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Irmãos, crescer é gostoso, é bom demais. Quantos querem crescer? Digam aleluia. Crescer é bom e é gostoso, mas dói. Crescer é bom e é gostoso, mas dói. Dói mais ainda quando você está sentindo dor e parece que o crescimento não acontece. Aí a dor, ela é pior ainda. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando a respeito de Paulo, que ele iria alcançar reis, ele iria alcançar multidões, mas diz que ele iria alcançar tudo isso e ele iria precisar de padecer, iria precisar de sentir dor. O crescimento no ministério, ele vem com algumas aflições, algumas dores que são inevitáveis para crescer. E eu quero falar aqui de algumas dessas dores, algumasinhas que Paulo ele passou, e vou ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. 2 Coríntios 11, 23 em diante, que diz assim: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além de tudo isso, dessas coisas exteriores, aquilo que me oprime a cada dia, que é o cuidado de todas as igrejas. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 6, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Quando diz que Deus deu o crescimento, Deus deu o crescimento porque antes Paulo regou e Apolo plantou. E isso aqui é o preço que eles pagaram. Esse plantar e regar é o preço para o crescimento. Nós já ouvimos por diversas vezes, é indiscutível, quem dá o crescimento é Deus. Quem proporciona o crescimento é Deus. Só que o contexto do crescimento que Deus proporciona, ele trabalha no paralelo com aquilo que o homem precisa plantar e regar. Isso é um preço do crescimento. Salvação é de graça, mas crescimento tem um preço. Salvação é de graça, mas o crescimento tem um preço. E nós precisamos avaliar como é que nós estamos nesse preço do crescimento. Normalmente, uma coisa que envolve o pagar preço para o crescimento é dor, é sentir dor. Conforme eu disse no início, não existe dor, não existe crescimento se não houver dor. O pessoal das academias hoje, que gosta muito de malhar e pegar ferro, eles usam muito uma frase em inglês que diz, no pain, no gain. Quem é que é os caras malhadores aí? No pain, no gain. Se você não tiver um preço, se você não pagar um preço, você não tem resultado. Não tem crescimento. Então bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim, seja bem-vindo à dor para o crescimento. Tá gostosa essa brincadeira hoje, gente. Aleluia. Nós vamos ver aqui alguns preços que Paulo pagou. Vamos ver alguns preços que fazem parte do nosso dia a dia, para o crescimento acontecer. Primeiro preço que Paulo paga. Paulo paga o preço de ser desacreditado pelos discípulos no início da sua jornada. Logo que Paulo converteu, ele começa a pregar o evangelho e a se envolver, e os discípulos meio que não acreditaram na conversão de Paulo. Barnabé tem que entrar no circuito para poder convencer os discípulos de que o que Paulo estava fazendo era verdade, esse cara converteu mesmo. Aí você imagina, você começa uma célula, você começa a implantar uma direção de Deus na igreja, mas tudo quando você começa, você vai ter que pagar o preço das pessoas olharem para você desconfiado e falar assim, será que isso vai ou não vai? Será que isso é de verdade ou é fogo de palha? Será que ele vai conseguir levar isso ou vai desistir no meio do caminho? E as pessoas ficam e você está trabalhando com o coração apaixonado, queimando, fazendo com vontade, mas você vê as pessoas do seu lado não se envolvendo muito e olhando para você meio que desconfiadas. Fala, ai, ai, ai. Eu lembro que quando nós viemos para cá, para Itaipuaçu, para iniciar o projeto da igreja, eu vim muito novo, eu vim com 21, 22 anos, que eu fui ordenado a pastor para poder iniciar o projeto, numa igreja, com 10, 15 pessoas, e eu lembro que eu, cheio de paixão ali, de vontade de pregar o evangelho, e dessas 15 foi aumentando um pouquinho para 20, para 30, foram chegando algumas pessoas meio que mais experientes do que eu no ministério, e eu cheio de fogo, cheio de paixão, e as pessoas ficavam me olhando.
Eu lembro até hoje que tinha uma menina que ela era fisioterapeuta e ela dizia que ela era médica. Ela usava um status ela era fisioterapeuta, mas usava um status muito elevado. E ela queria dizer de que eu era muito novo para algumas coisas. E quando eu acabava de pregar, aquela menina, ela vinha aqui, ela queria pagar uma moral para mim, e eu, novo, desacreditado. Quantos em algum momento da sua caminhada vocês estiveram fazendo alguma coisa apaixonada e vocês observaram que do seu lado tinha gente que não estava acreditando nem um pouquinho em você? Levanta a mão e fala assim: ai, ai, ai. É o preço. E você tem que continuar aquilo, você tem que continuar fazendo. Paulo passou por isso, Josué passou por isso. Quando Josué assume o projeto de conduzir o povo para a terra prometida, diz o capítulo de número 2, de que o povo não acreditava em Moisés. O povo conhecia, não acreditava em Josué, o povo conhecia Moisés, acreditava em Moisés. Josué não tinha crédito nenhum. Aí ele precisa fazer igual a Paulo, porque quando as pessoas, elas ainda não acreditam no nosso chamado, no nosso ministério por alguma coisa, eu preciso fazer igual a Paulo, prosseguir para o alvo. Levanta a mão e fala assim: prosseguir para o alvo. O que é que Paulo fez quando as pessoas, elas não acreditaram nele? Ele levantou a cabeça, não ligou para nada daquilo e ele prosseguiu para o alvo. É o que você tem que fazer. Não pare porque as pessoas não estão acreditando em você. Não abandone o projeto porque as pessoas não estão tendo credibilidade em você. Isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com grandes homens de Deus. A dica que eu tenho para você é: prossiga para o alvo. Segundo preço, Paulo pagou o preço de ser perseguido, diz o que o texto que nós lemos, 2 Coríntios 11, de toda aquela enxurrada de problema que ele enfrentou. Ele diz aqui: além de todos os problemas de lutas que eu passei com os gentios e com isso, lutas com os falsos irmãos. Você leu isso? Preço do crescimento. Ser perseguido pelos próprios irmãos. Ser perseguidos por irmãos que estão agindo com falsidade com você na igreja. Você está apaixonado pela obra, querendo servir a vida dos irmãos, querendo ver a obra de Deus crescer, o reino de Deus crescer, e você está precisando de fazer tudo isso e ainda ficar muito atento para lidar com gente falsa. Preço para o crescimento. Coisa dolorosa é você estar querendo tanto o bem das pessoas e a pessoa está por trás de você, apunhalando você pelas suas costas, e ela está falando de você pelas costas, e ela está tramando, e ela na sua frente ela te dá beijo, e na sua frente ela te faz carinho, e na tua frente ela te exalta, mas quando você vira as costas ela te enfia a faca. Fala para o vizinho que está do seu lado: dor para o crescimento, preço para o crescimento. Sabe o que é que Paulo fala aqui? De que esse tipo era um perigo. Quando ele está falando das tribulações, ele está falando perigo entre os falsos irmãos. É um perigo. É um perigo para a vida do líder, o líder parar por causa de falsidade com irmãos. Quantas pessoas que já iniciaram uma célula, iniciaram uma obra na igreja, gente que já liderou a igreja, falou assim: não quero mais saber, não é tanta gente falsa na igreja. Paulo lidou com isso. Só que a maneira que Paulo passou por isso, só que a maneira que Paulo lidou com isso é levantar a cabeça e prosseguindo para o alvo. Levantar a cabeça e prosseguindo para o alvo. Você está entendendo? Quantas pessoas que você já conhece, que já desistiu de uma célula, largou um ministério importante que trabalhava na igreja, talvez deixou de trabalhar em coisas que era super envolvida e falou assim: eu não vou dar, é muita falsidade. Se eu quero crescer, eu preciso lidar com isso.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Coloca no telão aí, vê se dá para a gente colocar rapidinho aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo fala de um certo irmão chamado Alexandre, o latoeiro. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, o Senhor lhe pague. Esse cara, ele atazanou a vida do Paulo. E o que Paulo faz com um cara que está fazendo muito mal? O cara me fez muito mal. O que é que Paulo faz? Levanta a cabeça e prosseguindo para o alvo. Pastor, tem alguém que está me fazendo muito mal. Faz igual a Paulo, prosseguindo para o alvo. Olha só, terceiro preço que Paulo paga o preço de ter que enfrentar algumas batalhas sozinho. Ter que enfrentar algumas batalhas sozinho. Olha o que diz aqui o versículo 16. Coloca lá, 2 Timóteo 4, agora versículo 16. Quando ele fala de Alexandre, o latoeiro, olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam. Era bem possível que Paulo estava enfrentando algum tipo de acusação ou de adversidade onde envolvia o tal do Alexandre latoeiro. E aí o que Paulo fala para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, diante daquela luta toda, ninguém veio me ajudar, todo mundo me desamparou. Gente ficou do lado do Alexandre latoeiro, gente falou assim: não me meto nessa parada. Preço para o crescimento é você passar por situações aonde você vai se sentir sozinho. É gente má acusando você, gente má se levantando contra você, levantando calúnia, falando mentira. Você fala assim: cara, não tem ninguém para poder me ajudar. Tem um monte de gente para ajudar quem está levantando calúnia, mas você não tem ninguém. Preço para o crescimento. O que é que Paulo faz? Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Em Atos capítulo 27, Paulo está sendo levado como prisioneiro para Roma. E quando ele está ali no navio, sendo conduzido como prisioneiro, ele não tinha crédito nenhum. Ele tentava falar alguma coisa com o capitão do navio, ninguém dava crédito para nada, sem crédito nenhum. Além de estar no navio, sem crédito nenhum, sem ninguém para poder apoiar ele, ele sofre uma grande tempestade chamada Euroquilão. Depois da tempestade, ele vai lá e o navio atraca numa ilha. E depois de atracar numa ilha, ele vai tentar se livrar lá do frio, acender uma fogueira, ele pega um graveto, uma serpente, morde a mão dele. Meu Deus! Não tem ninguém para ajudar o Paulo aqui? Não, sozinho. Tempestade sozinho. Atracar na ilha sozinho. Ser mordido por uma serpente e sozinho. Mas Paulo, ele sabe lidar com isso. Como é que ele lida com a situação? Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Preço para o crescimento. Vão ter situações onde você vai enfrentar uma enxurrada de problema, um atrás do outro. É tempestade na família, é luta financeira, é problema com o irmão na igreja, é problema talvez emocional, é problema na saúde dentro da sua casa. Mas você precisa aprender a agir como Paulo. Levantar a cabeça e não parar por nada, prosseguindo para o alvo. Levantar a cabeça e não parar por nada, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Oh, se é para aplaudir Jesus, faz isso com vontade aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. É momento que a gente se sente sozinho. É um monte de luta, uma atrás da outra. E a gente se sente impotente, parece que não sabe
a quem recorrer, o que é que vai fazer. As pessoas que estão à nossa volta, elas não conseguem perceber o nosso problema e a nossa dor, e a gente se sente sozinho e fala: Deus, o que está acontecendo? É uma loucura isso. Preço para o crescimento. Preço para o crescimento. O problema é que muitas pessoas desistem de pagar esse preço. Elas não fazem como Paulo, de levantar a cabeça e prosseguir para o alvo. No meio do caminho elas falam: está tendo muito problema, eu vou desistir de tudo, sabe? Está tendo muito problema, eu vou largar tudo, sabe? Se nós queremos crescer, precisamos pagar um preço. O quarto preço que o Paulo paga é o preço de continuar fazendo a obra de Deus, mesmo com um espinho estabelecido na sua carne. Paulo tem que fazer a obra de Deus mesmo com um espinho na carne. E diz a Bíblia que Paulo ora 3 vezes pedindo para Deus remover o espinho, e Deus fala: não vou tirar. O que era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo era algum tipo de batalha espiritual, de ataque espiritual que refletia no seu físico. Existem várias teses sobre qual é, eu não quero entrar no mérito, eu só quero dizer que era uma batalha espiritual, mas que atingia o físico, se manifestava no físico. E ele orou 3 vezes: Deus, tira isso. E Deus falou: não, a minha graça te basta. Continue fazendo a obra, levante a cabeça e prossiga para o alvo, porque a minha graça te basta. Levante a cabeça e prossiga para o alvo, porque a minha graça te basta. E aí eu tenho que fazer a obra de Deus com um espinho na carne, uma coisa doida que machuca, uma coisa doida que eu não sei explicar. Sabe, queridos, o líder, o pastor, o líder de célula, ele precisa continuar fazendo a obra de Deus, mesmo com o espinho que está doendo na carne dele violento. É mais ou menos assim: o cara está tendo que ministrar na célula uma palavra para abençoar a vida da família das pessoas, e ele mesmo está com um problema na sua própria família. Ele está tendo que dar uma palavra e orar por um irmãozinho que chega com um problema. Ela fala assim: por favor, ora pelo meu casamento. Ele fala assim: sim, tá, tudo bem, eu vou orar, mas ele mesmo está com um problema no casamento. Eu espinho na carne. Ele está precisando de orar por alguém que está com um problema financeiro. Ele fala assim: por favor, ora por mim, está tudo tão apertado. E o cara está lá, líder de célula, e ele fala assim: oh meu Deus, sim, eu vou orar, mas ele também está com uma luta danada que só Deus sabe. Ele está precisando de orar por alguém que está precisando vencer uma doença, uma enfermidade. Ele está com alguém enfermo dentro de casa. É continuar fazendo a obra de Deus, mesmo com o espinho na carne. Levantar a cabeça e dizer: prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Em 2017... eu estou saindo para ministrar várias conferências e treinamentos no Brasil, tendo que abençoar equipe de líderes, de pastores, dar palavra para pastores com a sua equipe de líderes. E eu estou abençoando a equipe de líderes fora e com um problema na minha equipe de líderes dentro: espinho na carne. Pastor sabe muito bem que é isso. Ele chega domingo, você não imagina. Talvez domingo seu pastor está pregando uma palavra lá, e ele está pregando uma palavra, mas ele está com um espinho que está doendo ele ali. É um espinho na carne. Sabe o que é isso? Preço para o crescimento. Preço para o crescimento. Por causa de muitas pressões, de compromisso, de agenda, disso, de aquilo, já compartilhei isso aqui algumas vezes. Eu abençoando muita gente, orando para muita gente ter paz, orando para muita gente estar abençoada, orando para muita gente estar tranquila, mas eu mesmo, eu estava com um nível de estresse tão grande que eu não conseguia dormir. Eu botava a cabeça no travesseiro e não dormia. Espinho na carne.
Pastor Jorge Linhares, que eu admiro demais esse velhinho. Tá velhinho ele agora, mas é uma pessoa que eu admiro demais. E aí uma história que ele contou publicamente, eu vou contar para você. Ele disse que quando ele estava no auge do ministério dele, o livro Bênção e Maldição vendendo milhões, sendo exportado para fora do Brasil, e ele com agenda marcada para tudo quanto é lugar, um monte de livraria querendo marcar o lançamento do livro dele, e o ministério Jorge Linhares assim, decolando altíssimo, vendendo muitos livros. Ele chega em casa um dia e a esposa dele vira para ele e fala assim: Jorge, está aqui uma carta para você. E quando ele abriu, era um documento de divórcio, a esposa pedindo divórcio para ele. E ele conta que quando ele olhou aquilo, falou: que isso? Glenda, o nome da esposa do pastor Jorge, que isso, Glenda? Ela falou assim: não, eu não vou voltar atrás não, é isso aí mesmo. Você pô, me dá um tempo pelo menos para eu orar, para eu entender o que está acontecendo, o que está acontecendo, você arrumou outro cara? Você está pensando que eu estou com alguma mulher fora? O que está acontecendo? Ela falou assim: não, simplesmente não quero mais o casamento. O ministério do cara decolando, e ele com um espinho na cara. Ele falou que foi orar, e depois de um tempo de oração, ele estava numa mercearia, e ele ouviu duas irmãs conversando, e falou assim: você viu uma esposa do pastor Jorge Linhares? Ela outro dia estava passando aqui, e nós falamos para ela que ela é uma pedra de tropeço na vida do marido dela, e ele ouviu aquilo, ele falou assim: Satanás do inferno, foi isso. E ele chegou em casa, foi conversar com a esposa. Por acaso você veio com aquela carta de divórcio por causa de algumas irmãs que falaram alguma coisa? Aí ela abriu o coração e falou assim: eu não quero ser pedra de tropeço na sua vida. Eu não quero ser pedra de tropeço, Jorge, na vida de ninguém, por isso que eu estou pedindo divórcio. Ele falou para ela: não, minha filha, você não é pedra de tropeço. E ele reverteu a história. Mas ele falou que no período que ele teve orando, ele estava precisando de abençoar a vida de um monte de pessoa, mas com um espinho na carne e dor para o crescimento. Você está entendendo isso? Preço por crescimento. O pastor Rick Warner, um grande escritor, hiper conhecido no mundo pelos seus livros, há pouco tempo noticiado, seu filho suicidou-se, espinho na carne. Pastor Josué Gonçalves, que é um pastor que eu admiro demais, chegou a falar comigo e publicamente, eu estou falando isso daí porque essas pessoas falaram publicamente, não estou expondo nada que eles não já exporam. Estava em depressão e num estágio perigoso de depressão, e precisou de ajuda, mas estava precisando de levantar a cabeça e prosseguir para o alvo, mesmo com um espinho na carne. Bate no ombro do seu irmão, fala bem assim: levante a cabeça e prossiga para o alvo. Fala: não pare pelo espinho na carne. Pastor, mas está doendo demais. Pastor, mas está complicado demais. É uma luta. Como é que eu vou ministrar aos outros se eu estou com tanto problema na minha própria vida? A resposta de Deus para você aqui agora é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E sabe o que é graça? Graça é: você não merece ser usado para nada. Você não merece ser usado para liderar uma célula. Você não merece ser usado para pregar para ninguém. Você não merece ser usado para orar por ninguém. Mas é isso que eu dou para você: a minha graça, a minha graça, a minha graça. Então levanta a cabeça e prossiga para o alvo. Levanta a cabeça e prossiga para o alvo. Pelo amor de Deus, faz barulho nesse lugar para adorar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. É o preço para o crescimento. Mas tem pessoas que abandonam no meio do caminho, chutam balde, não querem pagar o preço. Quinto preço que Paulo
paga? Paulo paga o preço da paciência com crentes infantis e imaturos. Ai, ai, ai. Gálatas capítulo 4, versículo de número 19 diz: meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filhinhos, gente imatura, que está me gerando dor, gente imatura, que me faz chegar em casa e ficar com o coração acelerado, gente imatura que me faz chorar quando morde da mordida de ovelha. Mas Paulo diz: eu vou pagar o preço de ter paciência com vocês. Está doendo, mas eu vou continuar até que Cristo seja formado. Está doendo, mas eu vou continuar te amando até que você amadureça e chegue à estatura de varão perfeito. Aleluia. Aleluia. Pagar o preço de lidar com crentes infantis e imaturos. E tem gente que diz assim: não aguento não, pastor. Eu não aguento gente infantil e imatura, eu não aguento. É o preço que nós temos que pagar pelo crescimento. É o preço que nós temos que pagar. E fazer igual a Paulo. Como é que Paulo faz? Levanta a cabeça, avançando para o alvo. Levanta a cabeça, avançando para o alvo. Sexto preço que Paulo paga. Paulo paga o preço de amar muito e ser pouco amado. Coloca aí no telão, 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. E de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Sei mais abundantemente, eu vos amo e serei menos amado. Eu vou amar mais. E quanto mais eu amo, menos eu sou amado. Quanto mais eu amo, menos eu sou amado. Ai, ai, ai. É o preço do crescimento. Você pega e você investe tudo, e você acredita, e você dá, e você ajuda, e você abençoa, e você ora pela pessoa todo dia, e você pega e dá oportunidade, e você ajuda no casamento dela, e você aconselha ela pelo trabalho, e você aconselha ela para lidar com o filho, e você ama, e quanto mais você ama, menos você é amado. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: fica tranquilo, querido, que vai melhorar. Fica tranquilo que vai melhorar. É pagar o preço de amar muito e não ser amado nada. E essa de amar muito e não ser amado nada, isso machuca, irmão, sangra. Machuca ou não machuca? Não, fala ai do tamanho que machuca. Ai, ai. Pois é, eu ouvi uma frase de um pastor americano chamado Samuel Chand. Sabe qual a frase que esse cara falou? Que se você não está sangrando, você não está liderando. Verdadeiros líderes estão constantemente sangrando. Verdadeiros líderes estão constantemente sangrando. Se você não está sangrando, você não está liderando. Ai, ai, ai. Não, faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim: como eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala aí.
tem que sangrar. Pastor, eu não vou fazer mais isso, pastor, porque sangrar dói, eu não vou fazer mais isso, eu não vou abrir mais o coração para as pessoas machucarem. Querido, se você não está se colocando em risco em prol de almas, você está desqualificado para o ministério, você está desqualificado para o chamado, não tem para onde correr. Vamos ter que passar risco de sangrar, vamos sangrar. Nosso Jesus sangrou, Paulo sangrou, Pedro sangrou, e nós também vamos sangrar, aleluia! Não tem como nós fugirmos disso, querido. A gente até tenta, mas se a gente ama Jesus, a gente continua fazendo a obra e não se fecha para as pessoas. Pastor, vou passar de novo. Pois é, a gente tenta evitar, mas vai sangrar, irmão. Preciso te dizer, vai sangrar de novo, irmão. Vai sangrar. Pastor, como é que você aí dizendo que vai sangrar? É porque o pastor Ricardo acabou de falar de que a gente tem que brincar, tem que ser uma brincadeira. A gente está sangrando e está rindo, a gente está sangrando e está rindo. E bom demais vai ser quando a gente começar nas celas e na igreja, uma começar a rir do sangramento do outro. Ih, está sangrando, você... e agora você... Aí vai virar uma festa só, todo mundo vai querer sangrar agora. Preço para o crescimento. Irmãos, preço para o crescimento que Paulo pagou é o preço de sentir a dor dos outros. Em 2 Coríntios 11, 28, Paulo disse: além de todas aquelas lutas todas, ele disse: eu tenho ainda que aguentar o peso pelo cuidado das igrejas. Além de toda aquela perseguição, lidar com falso irmão, e naufrágio, e fome, e luta, e tal, ele fala: eu ainda tenho que lidar com o peso das igrejas, é a dor dos outros. Porque um líder de célula, que é líder de verdade chamado, um pastor, ele está toda hora sofrendo a dor do outro. Eu vou dar um exemplo para você prático. Agora mesmo nós estamos orando como igreja por uma criança, o filho de uma irmã que está no hospital com meningite. Uma criança. Vamos levantar um clamor hoje aqui por essa criança, né? Aqui nós vamos levantar um clamor. Mas como é que fica o coração do líder? Como é que fica o coração do pastor? Fica como? Aí você está sofrendo luta, perseguição, e tem uma irmã que está separando o marido, abandonou ela, está sem comer direito em casa. Como é que fica o coração do pastor com isso? E tem mais uma outra pessoa que está passando uma luta danada, porque está com uma enfermidade, que está comendo a pessoa, e a enfermidade está um perigo para levar a vida da pessoa. E como é que fica o coração do pastor com isso? Ele tem que lidar com perseguição, com afronta, com luta, e ainda o peso da igreja, da luta de um e de outro, que o pastor está junto para querer ajudar. Fala para o vizinho que está do seu lado: o preço para o crescimento. Como é que Paulo lidou com isso, pastor? Você já sabe. Ele lidou como? Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Levanta a cabeça, prosseguindo para o alvo. Eu não vou parar por causa da luta com a irmã. Eu não vou parar por causa da luta com a criança. Eu vou orar. E eu não posso. Deus espera, e acredito que eles também, que eu não esteja parando e seja neutralizado por esses pesos. Eu preciso levantar a cabeça e fazer como Paulo, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Outro preço que o Paulo pagou, 8º, aguentar firme a dor do abandono ou da traição. Fala ai, ai, ai.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10. Me ajuda aí no telão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10. Paulo fala para Timóteo: procura, Timóteo, vir ter comigo em breve. Vem comigo, vai lá. Porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para a Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está falando: Demas me abandonou, esse cara estava comigo, caminhando comigo, me abandonou. E aí você tem gente que você está investindo, e uma hora a pessoa fala assim: quer saber, eu não quero mais nada, vou largar a célula, vou largar a igreja, vou largar tudo, vou para o mundo. E abandona. Quantos já tiveram alguém aqui que você investiu, e não teve justificativa nenhuma? Esse cara Demas abandonou e foi para o mundo. Você fala: cara, como é que pode? E agora eu não vou mais investir em ninguém, porque você sabe, você investe, as pessoas viram as costas para você e não dá nem tchau, e as pessoas viram as costas para você e não reconhecem nada, e eu não vou mais investir em nada. Não foi isso que Paulo fez. Paulo levantou a cabeça, prosseguindo para o alvo. Levantou a cabeça aí, prosseguindo para o alvo. Quantas pessoas que você já viu parar porque elas não conseguiram lidar com a dor do abandono e nem da traição? Pastores que desistiram do ministério porque não souberam lidar com a dor do abandono e da traição. Líderes de célula que chutaram o balde e falaram: nunca mais eu quero saber desse negócio de cuidar de vida, porque não souberam lidar com a perda, com o abandono e com a traição. Pastor, esses preços a pagar, eles são dolorosos. Quantos concordam? Fala ai. Tudo bem, Paulo pagou esse preço todo, e para pagar esse preço, como Paulo pagou, e experimentar o crescimento, isso é a fase de plantar e de regar. Para eu poder viver esse crescimento, levantando a cabeça e prosseguindo para o alvo, eu vou precisar de fazer algumas declarações, como por exemplo a declaração de Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, que Paulo faz, que é mais ou menos assim: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como que ele não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que o condenará? Pois é Cristo quem morreu e que ressuscitou entre os mortos, e que está à direita de Deus, e que continua intercedendo por nós. Ele diz mais: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues ao matadouro todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a vida e nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Levanta e faz um barulho para glorificar o Senhor. Aleluia! 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 Xerabassorocarabás, Xarabassocorobarabás.
Sabe o que nós precisamos fazer além dessa declaração? Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos fazer declaração como 2 Timóteo 4:7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Xarabadoroba. Eu quero saber quantos líderes que estão aqui, que estão dispostos a pagar o preço pelo crescimento, a pagar o preço. Sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui orar. E vem falar: Deus, eu vou sair dessa conferência preparado para pagar o preço que tiver que pagar. Você vai voltar para a tua igreja e para a tua cidade preparado para pagar o preço que tem que pagar.